Depois do seu plano maligno não ter dado certo, Vegas continua maltratando Pete, falando que estava pensando em matá-lo. No entanto, é mais divertido ver ele sofrendo. Seu pai chega e bate nele, por ele ter desobedecido suas ordens, pois não era para matar Porsche e sim apenas ficar de olho nele. Ele fala que Vegas está na lista negra da família principal, e fala para ele ir para o esconderijo, entrega uma arma e pede para ele limpar essa bagunça. Em seguida, aponta a arma para Pete, ele fica rindo, achando que vai ser morto e parar de sofrer, mas Vegas afirma que não vai matá-lo agora, e que estar com ele é mais divertido. Kim recebe uma mensagem de Pete, dizendo que está bem e que quer uns dias de férias. Ele fica muito desconfiado. Vegas liga para a avó de Pete, dizendo que ele é seu amigo e que vai fazer uma viagem, e que se a família principal ligar, é para ela dizer que ele está em casa, pois não gosta de incomodar seu chefe. Ele fala que não vai para o esconderijo sozinho, vai levar um animal de estimação com ele. Kim liga para a avó de Pete perguntando onde ele está. Ela afirma que ele está em casa. Kim faz uma reunião a respeito de Porsche. Ele fala que Porsche vai renunciar. Os dois começam a achar que ele está querendo os trair. Em seguida, Kim fala que não é nada disso, e sim porque o ama. Porsche é chamado para a reunião. O Sr. Corny pergunta se Kim disse que ama ele. Ele afirma que sim. E Tancon pergunta se ele o ama também. Ele fala que ama. Os meninos ficam zoando, ouvindo tudo atrás da porta. Ele fala que não tem problema de um guarda-costas e o chefe estarem apaixonados, porém, não vai deixar que Porsche seja mais seu guarda-costas. E que seu irmão e Porsche podem ficar lá como namorado de Kim. Vegas e Pete vão para o esconderijo. Em um lugar afastado de tudo, ele prende o rapaz e entrega um prato de comida, mas Pete não aceita, então ele faz Pete comer à força. Enquanto isso, Porsche apresenta alguns caras aleatórios e muito estranhos, que ele mesmo escolheu, para ser guarda-costas de Kim. Ele fala que os melhores foram cortados, e o que há com esses ciúmes. Porsche faz as pazes com seu irmão, e pergunta se ele pode cuidar de Kim e dele, e que não pode deixar ninguém para trás. Pete outra vez se recusa a comer. Vegas fica puto, dizendo que ele não pode escolher e dar várias chibatadas em seu peito. Para que ele lembre da próxima vez, ele deixa a chibata na cama e sai. Pete aproveita para pegar e consegue se soltar. Ele tenta fugir, mas não tem escapatória. É pego pelo Vegas novamente, enquanto Porsche seca o cabelo de Kim. Ele fala que não está acostumado com esse quarto. Kim menciona que ele fala como se nunca tivesse passado uma noite lá, mas é a primeira vez que ele faz isso, sem ter que esconder de ninguém. Amigos de Kim vão até seu quarto e pegam os dois dormindo juntos, e ficam zoando. Pai de Vegas vai até ele e bate no rapaz. Ele fala que a mina de ouro, pela qual Vegas é responsável, foi esmagado, e que ele nunca será capaz de vencer o Kim. Além disso, ele e Macau não são dignos de ser seu filho. Ele fica muito zangado, querendo descontar sua frustração em Pete, porém, percebe que ele está desacordado. Cha, irmão de Porsche, vai até Tancon. Eles conversam e Tancon afirma que vai cuidar dele assim como cuidou de seus dois irmãos. Ele pergunta qual é o outro irmão que ele se refere, e acaba descobrindo que Kim, o rapaz que ele gosta, também faz parte dessa família. Vegas fica fazendo curativo em Pete, e oferece um comprimido. Ele recusa a tomar, mas Vegas afirma que não é veneno. Coloca em sua boca e faz ele beber. Depois, Pete pergunta por que ele não o deixa morrer. Ele fala que assim é muito fácil, e que deve sofrer até ele se sinta satisfeito. Pete pergunta o que aconteceu com ele. Ele afirma que seu pai acabou de sair, e que o repreendeu novamente por ele ser um merda, e que ele nunca conseguiria vencer Kim. Pete fala palavras de conforto, dizendo que ele não precisa se comparar, e que talvez seu pai tenha descontado nele, porque nem mesmo ele conseguiu vencer o Sr. Corny. Chai vai até Kim e pergunta se ele só se aproximou dele, porque sabia que ele era irmão de Porsche. Ele afirma que sim, se não, porque o ensinaria. Ele fica muito decepcionado, perguntando se Kim pelo menos já o amou algum dia, mas ele não responde e vai embora. Enquanto isso, Porsche e Kim ficam no maior love, andando de helicóptero e se amando. Vegas aparece novamente, e Pete pergunta se seu pai fez isso novamente. Ele fala que está machucado e que não sabe por quê, mas dessa vez não foi tão ruim como antes. Ele pergunta se ele ainda não está comendo. Pete fala que a comida já está aí há um tempo, só não parece fresco. Momentos depois, traz uma tigela de lamen. Ele pensa que tem veneno, porém, Vegas mostra que não, e finalmente ele se alimenta. Chai está prestes a se inscrever na academia de música. As meninas perguntam se ele está lá para a entrevista. Ele fala que não,
olha os documentos de sua inscrição e joga no lixo. Porsche vai até Paul e pergunta onde está Kim. Ele fala que ele saiu para um negócio, mas não disse com quem seria. Ele coloca os fones novamente para escutar o que ele fala. Kim fica sendo servido por um cara, que não vê ele há muito tempo e que sente a sua falta. Fica dando em cima dele. Porsche fica ouvindo e falando que ele é um homem morto, por flertar com seu namorado. Depois aparece o homem que Porsche já conhece, dono de um clube de cassino, pedindo ajuda para Kim. Ele não quer se envolver, porém o cara menciona que ajudou ele com Porsche, fazendo com que Porsche fosse até ele. Agora era sua vez de retribuir o favor. Enquanto Pete lê um livro que encontrou, Vegas fica olhando meio preocupado, seu bichinho de estimação, um ouriço. Porsche comenta que foi um tolo, e que Kim estava enganando ele. Todo esse tempo, que a casa que ele tinha foi a única coisa que seus pais deixaram, e no final, ele estava envolvido com aquele homem, que queria tirar a casa dele. Kim pede desculpas dizendo que não sabia até então, e que só estava obedecendo às ordens de seu pai, porém, ele vai responder todas as perguntas que Porsche quiser saber. Ele vai até Com, ele pergunta se ele quer saber o porquê dele ter sido enganado para trabalhar lá, ou sobre o acidente de seus pais. Fala que quem os atropelou foi um amigo dele, e que não sabia que eles tinham 2 filhos pequenos. Depois descobriu que eles estavam vivos e queria retribuir fazendo ele trabalhar lá. Porsche, chateado por ele estar envolvido na morte de seus pais, agradece mas fala que não quer a sua ajuda. Vegas fica olhando para seu ouriço de estimação, que aparentemente está doente. Pete pede para que ele leve o bichinho ao veterinário. Ele sai para fazer isso, e Pete aproveita que a chave está na cama. Se solta e tenta fugir. No entanto, ele observa Vegas lá no chão, e vai até ele. Ele fala que seu ouriço está morto. Pete tenta consolá-lo, e ele começa a chorar bastante. Fazem uma cova para o ouriço. Vegas pergunta por que ele não fugiu. Ele afirma que não sabe. Ele fala que seu pai fez ele cuidar dos ouriços há algum tempo, e um por um foram morrendo, até que sobrou esse. E agora ele o deixou. Tudo que ele ama, o deixa. Mas Pete comenta que ele ainda tem Macau. Ele fala que Macau não é diferente, e que é patético viver na segunda família, e que a segunda quer dizer menor. Começa a se bater e Pete tenta impedi-lo, dizendo que ele é estúpido em se machucar assim. Vegas menciona que ele deve estar gostando, e que quando Vegas está mal-humorado, consegue ver nos seus olhos que ele gosta, e fala que quer o Pete. Provoca ele falando para ele deixar sair. Depois fala que um cara como ele não cederia. Pete pega o rapaz e começa a agarrar o cara. Vegas amarra suas mãos e fazem amor. Depois desse momento quente, os dois ficam-se olhando apaixonantemente. Kim vai deixar café da manhã para Porsche. Ele menciona que Kim não precisa fazer isso, que na sua casa não é confortável, e que na casa dele basta estalar os dedos, que ele já tem tudo o que quiser. Kim informa que ele pode estar em qualquer lugar, contando que esteja com ele. O Sr. Com vai até eles, e entrega a foto do motorista que atropelou seus pais, com o endereço atrás. Fala para considerar isso como um pedido de desculpas, e que ele faça o que quiser com isso. Kim e Porsche vai atrás desse homem com o intuito de matá-lo. Chegando lá, observa ele com uma garotinha, então ele muda de ideia. Kim menciona que ele fez a coisa certa, e que seus pais estariam orgulhosos dele, e que Kim está orgulhoso. Ele chora bastante. Ele leva Porsche ao lugar onde se conheceram, e onde começou todas as mentiras. Ele pede para que eles comecem de novo, e que não haverá mais segredo entre os dois. Então ele fala que é Kim, o chefe da família principal. Ele fala que é Porsche a pessoa que Kim ama, e o cara que também o ama. Os dois se abraçam carinhosamente. Colega de Kim pergunta onde está o garoto que ele ensinou, e que ele e os professores ficaram surpresos, porque ele passou no teste prático, mas não apareceu para a entrevista. Chai fica bebendo muito com seus amigos porque está com o coração partido pelo Kim. Seu colega oferece uma substância, mas neste momento, Kim chega dando soco no cara e tirando ele de perto de Chai. Tira o garoto de lá. Kim pergunta por que ele está fazendo isso. Ele fala que não se mete com os negócios de Kim, então não é para ele se meter nos seus assuntos também. Kim, chateado, fala que a partir de agora o que ele faz é sua maldita decisão, e vai embora. Porsche fica comendo vários insetos, e oferece ao Kim, mas ele não parece gostar muito e sai para ir ao banheiro. Enquanto isso, tio de Porsche aparece e eles discutem. Ele fala que só queria enviar seus cumprimentos para o Sr. Com, e pergunta se ele não sabia. Entrega uma foto, e fala que a família principal não é muito confiável, e que se ele quiser saber mais sobre isso, teria que dar 5 milhões. Kim e Porsche vão até o Sr. Com,
Kim menciona que eles conversaram e deixaram de lado o passado, mas Porsche fica meio pensativo e lembra de seu tio entregando a foto. Ele pergunta se Con gosta de sopa de peixe fresco. Ele afirma que sim. Porsche fala que é coincidência, pois lembra que seu pai também gostava. Vegas fica todo animado assistindo o vídeo de culinária, para fazer um prato especial para Pete, quando finalmente fica tudo pronto. Seu pai aparece e pergunta o que diabos ele tá fazendo e derruba o prato do rapaz. Ele fala que a família principal tá quase cortando sua cabeça. Vegas pergunta o que ele quer que ele faça. Ele fala que gostaria que ele não fosse seu filho. Vegas também pergunta se ele acha que ele queria ser seu filho. Dar um tapão em Vegas. Depois fica olhando a comida no chão. Kim é chamado pelo seu pai. Lá ele fala que adiou uma reunião, e que pode tirar uns dias para viajar com Porsche. À noite Porsche vai até ele e pergunta o que ele conversou com seu pai. Ele fala que foi assuntos gerais, nada demais, e pergunta de volta o que ele queria dizer antes. Ele fala nada demais, só assuntos de trabalho gerais e sai para tomar banho. Vegas fica todo deprimido e joga tudo no chão. Pete fica se batendo dizendo que não gosta disso. Mas então por que não disse não? Vegas vai deixar o lamen. Ele pergunta o que aconteceu, e se ele quer continuar vivendo assim, que é para se entregar à família principal, pois o Sr. Con não é um cara mau. Ele pergunta se sua vida não está assim não é por causa deles, e enforca o cara, dizendo para ele não pensar que só porque transaram, ele pode falar qualquer coisa, e que ainda é um animal de estimação. Ele pede para que Vegas o mate, e ele fala que vai fazer isso. Tankon vai até Kim e menciona que teve um pesadelo, de que Pete estava morto. Eles falam que Pete está na casa de sua avó, mas Tankon chama ele de burro, e que já verificou, ele não está em casa. E pergunta se Kim não sabe que um cara como Pete, que foi enviado para uma missão na casa da família menor, não voltaria e se reportaria diretamente a ele. Ele fala que se algo acontecer com Pete nunca irá perdoar ele. Enquanto isso, Pete pede para que Vegas o mate, e que ele desiste, e se Vegas não fazer isso, ele mesmo vai. Então pega a faca e se corta, sai bastante sangue, Vegas pedindo desculpas e implorando para que ele não o deixe. Pete afirma que é humano e que tem sentimentos. Vegas pede para que eles comecem de novo, só Pete e ele, porém, ele pergunta se é só para projeção emocional, como um animal de estimação. Ele afirma que não e Pete pergunta o que é isso então, já que ele continua preso. Vegas pede para que ele diga que não vai fugir, e que vai ficar com ele. Pete pede desculpas e parte para cima dando um soco. Con fica chorando bastante pela morte de Pete segundo ele. Kim pede para ele não ser tão dramático e que já mandou verificar, porém, todos que foram para a casa da família menor, não voltaram um sequer. De repente Pete aparece que nem um zumbi, dando um susto em todo mundo. Porsche pergunta o que aconteceu com ele mente dizendo que realmente foi para casa. Kim sente falta de Chai e liga para ele. Chai desliga, então ele manda uma mensagem perguntando onde ele está, porém, ele bloqueia, não quer papo, está muito magoado, até as fotos dele ficam todas jogadas. Kim pega uma foto de Chai, escrito tenho muita sorte de ter você. Ele fica emocionado e olha as fotos de Chai, com as frases carinhosas, lembrando de todos os momentos que tiveram juntos. Vegas também fica muito deprê. Alguém avisa do lado de fora que Pete voltou para a família principal, então ele começa a chorar. Pete também chora, comendo lamen e se lembrando de quando estava preso com Vegas. Porsche recebe uma ligação. Quando desliga, Kim pergunta quem era. Ele mente dizendo que é a companhia de seguros, depois fala que vai levar Pete ao York, pois ele está muito deprimido. Enquanto Tankon canta uma música para Pete se animar, Porsche percebe ele meio triste, depois sai e se encontra com Vegas. Ele chega já metendo murro, dizendo que é pelo Tawan, e dar mais um pelo Pete, que ele não contou, mas pode imaginar o que Vegas fez com ele. Ele mostra a foto de seus pais juntos com o Sr. Corny, e pergunta se ele sabe sobre isso. Ele afirma que não, e que provavelmente Kim também não saiba. Ele fala que vai ajudá-lo a encontrar o seu tio, e cuidar dos 5 milhões. Porsche questiona por que ele está ajudando. Ele fala que é porque não é a primeira vez que viu a foto de sua mãe, que já viu a foto no escritório do seu pai. Fala que vai cuidar disso, no entanto, pergunta pelo pedido que fez. Porsche menciona que o trouxe aqui, mas se ele fazer alguma coisa com Pete, eles se verão novamente. Ele encontra com Pete, e o cara fica nervoso, parte para cima e aponta a arma. Vegas pede para que ele atire, já que ele quer que ele desapareça. Menciona que ele não consegue fazer isso, e ele sabe o porquê. Ele pede desculpas pelo que fez. Kim vai com Porsche até o túmulo de seus pais, para se conhecerem.
Na piscina os dois ficam falando que ama o outro e fazem amor, fica um clima de romance e paixão. Enquanto faz carinho no seu namorado, ele começa a lembrar do que seu tio disse, que ninguém da família principal é confiável. Ele recebe uma mensagem de Vegas, dizendo que encontrou seu tio. Dia seguinte Kim acorda e percebe que ele não está lá. Ele pega o bilhete que Porsche deixou, dizendo que ele saiu para procurar uma resposta, que voltará em breve e que o ama. Ele pede para Chai arrumar suas coisas e vão embora. Sr. Tankon sai desesperado procurando por eles. Kim aparece e pergunta o que aconteceu. Ele menciona que Porsche e seu irmão não estão em lugar nenhum. Ele chega junto com Vegas e pergunta onde Porsche deixou seu irmão. Ele afirma que deixou com um amigo que confia. Vegas pede para ele não se preocupar, que Kim não fará nada com seu irmão. Eles vão ao encontro do seu tio. Ele fala que antes dele falar o que sabe, precisam entregar o dinheiro primeiro. Eles entregam o dinheiro, e ele fala que o que sabe é que seus pais não morreram em um acidente de carro, eles foram baleados. Quando ele está prestes a dizer quem os matou, ele é baleado. De repente ele começa a ficar tonto e tem uma lembrança de quando era pequeno, de seu pai levando um tiro. Kim e Pete correm atrás deles e eles fogem. Sr. Kon fica tocando piano e Porsche aparece apontando a arma em sua cabeça. Ele fala que seus pais não foram mortos em um acidente, e sim mortos por tiros. E quem os matou foi ele. Kon pergunta por quê ele faria isso se sua mãe é na verdade sua irmã. Vegas pergunta se ele sabe o que vai acontecer agora, depois do que fizeram. Ele pergunta também o que Vegas vai fazer. Ele fala que depende do seu pai, mas não vai deixar que nada aconteça com Pete. Ele tem lembranças de sua mãe, vai até o lugar onde ele se escondeu quando era pequeno e lembra de seu pai levando um tiro. Porsche começa a ficar tonto de novo e Kim pergunta se ele está bem. Ele questiona o porquê matou seus pais. Kon fala que não foi ele, e conta sua versão de como foi deles discutindo e o pai de Vegas dando um tiro no pai de Porsche. Sua mãe chega e vê seu marido lá caído no chão e desmaia. Depois disso ela tomou pílulas para se matar, e que seu tio era um deles, que levou para cuidar dele. O homem começa a passar mal. Ficam os 3 filhos esperando por notícias. O médico aparece e afirma que fez tudo o que pôde. Tankon chora bastante. Um de seus funcionários vão até o Sr. Gun e informa que teve notícias de que o Sr. Kon está morto, e que foi envenenado. Ele fica contente e pede para eles se prepararem, e que vão derrubá-los antes que percebam. Porsche recebe uma ligação de Vegas falando para ele ter cuidado e para escolher de que lado ele quer ficar. Eles fazem uma reunião, e todo mundo fica querendo que Kim dê o seu anel para o Sr. Gun, para ele ficar no comando enquanto eles passam por esse problema. Ele atira nos 2 caras e pergunta se mais alguém gostaria de dar mais sugestões. Gun, da família menor, vai até a casa principal junto com seu pessoal e começam uma guerra sangrenta. Aproveita que ficou sabendo que seu irmão morreu, para tomar conta do grande negócio, que é a família principal. Ele entrega uma metralhadora para seu filho e menciona que é sua chance. Ele liga pro Kim para informar que a família menor subiu. Eles começam a se enfrentar com Vegas atirando em todo mundo. Kim fica encurralado até que Porsche aparece para ajudar. Porsche afirma que não envenenou seu pai. Ele fala que sabe disso e que provavelmente foi seu tio Gun. Porsche menciona que o Sr. Korn falou que Gun também matou seus pais. Kim comenta que ele tem que ficar do lado da família principal, ou se não, estão de lados diferentes. Porsche fala que não está do lado de nenhuma das 2 famílias, mas está do seu lado. E os 2 começam a enfrentar os caras juntos. Ele fala que tem outra arma. Kim saliente pega na outra arma dele. Ainda acham tempo para brincadeiras. Eles enfrentam vários caras, que parecem que brotam do nada e nunca acaba. De repente, Porsche leva um golpe e Vegas aparece, dizendo que esperou muito por esse momento, e que não sabe onde atirar primeiro, cabeça, peito ou coração. Nesse momento Kim se desespera. Em seguida, aparece um robozinho que chega dizendo para Kim e Porsche sair de lá. Eles conseguem fugir e a bomba explode. Eles ficam encurralados novamente e chegam os carrinhos com novas bombas. Depois aparece a Erika com uma metralhadora, baleando todo mundo. Chai fica no bar da York, pintando o cabelo e jogando. Enquanto isso, os caras vão lá com o intuito de levá-lo como moeda, porém Kim não permite, começa a dar porrada nos caras. Ele é muito rápido. Dar conta de bater em todos eles ao mesmo tempo. Enquanto ele mete porrada, Chai fica lá jogando sem saber de nada. Com muita luta ele consegue atirar nos 2 caras atrás e nos 2 à sua frente. Gun aparece e pede para que Porsche vá com ele, e que não sabe o que Kon disse a ele.
mas parece que ele é o vilão, então conta uma outra versão de seu pai. Discutindo com ele e Corny, ele dá as costas e Corny atira nele, sua mãe aparece e desmaia, Gunn fica desesperado e é levado para fora. No entanto, escuta mais 2 tiros e fica chamando pelo nome dela desesperado. Ele fala que seu pai é muito mais malvado do que ele pensa. Fala que matou a mãe de Porsche, que era a pessoa que ele mais amava. Outra vez o carrinho de bomba chega e explode, mas ele consegue fugir. Enquanto isso, Vegas dá de cara com Pete. Eles apontam a arma um para outro, mas ninguém atira, porém, chega mais 2 caras e Pete é obrigado a atirar. Ele fala que vai cuidar disso, dar vários socos em Vegas. Já perdi as contas de quantos socos Vegas já levou durante a série. Ele pede desculpas. Vegas fala que se for pra ele morrer hoje, pode ser Pete a fazer isso. Ele fala que ama e o beija, depois foge. Do nada o Sr. Con aparece abrindo uma sala secreta, e Gunn vai atrás dele. Quando chega lá ele vê a mãe de Porsche e fica surpreso. Ele pergunta por que ele fez isso com ela. Ele fala que foi sua culpa, que ele atirou em Pete aquele dia. Então ela tomou pílulas para se matar, e ele a salvou. A escondeu porque se não tivesse feito isso, Gunn nunca a deixaria em paz. Gunn fica pedindo para que ela volte com ele, e que a ama, e que todos vão saber a verdade, quando ele ia dizer, com dar um tiro em sua cabeça. E fala que vai cuidar de Vegas e Macau. Porsche fica puto dizendo que ele mentiu e aponta a arma, mas Kim entra no meio e pede para ele não fazer isso. Con menciona que estava esperando por esse dia, o dia em que Porsche encontraria sua mãe novamente. Todo esse tempo estava com medo de que se Gunn soubesse que ela está viva não a soltaria. Fez isso pela sua irmã e seu sobrinho. Vegas aparece e vê seu pai caído no chão morto. Ele aponta a arma para o Sr. Con, mas Pete e outros guardas-costas o impedem. Con menciona que agora em diante ele vai cuidar de Vegas e de seu irmão. Pete avisa que sempre vai ser fiel à família principal, mas não pode traí-los seus próprios sentimentos, e que desiste. Con concorda e fala para ele cuidar de Vegas. Vegas aparece deprimido e pensa em tirar sua própria vida, mas Pete chega e fala para ele parar de fazer o que está fazendo. Pete fala que está lá para ele. Vegas chora e pergunta por que Pete o seguiu até lá, e que não tem mais nada. Ele pede para que Vegas pare de dizer que não tem mais nada, que ele está lá, e que não é para ele virar as costas, pois está com fome. Pergunta por que diabos ele falou que queria. Está com ele então, e agora está saindo. É seu animal de estimação, então veio atrás do seu dono. Ele pede por favor para que Vegas vire para ele. Quando ele se vira meio sorridente pro seu amor, é baleado com 4 tiros no peito. Pete fica desesperado. Sr. Corny afirma que as pílulas que ela tomou destruiu parte de seu cérebro, então ela perdeu a memória. Agora ele quer fazer algo certo. Nomeando Porsche como o chefe da segunda família, finalmente Chai para de jogar. Quando ele se vira dá de cara com vários caras mortos. Um mês depois vem Porsche todo elegante encontrar com seu amor, chefe da família principal. Chai recebe uma solicitação de amizade e um vídeo de Kim cantando a música que eles dois estavam compondo juntos. Ao ouvir fica muito emocionado e chora. Ele pensa em excluir, mas não consegue. Porsche leva Chai para ver a sua mãe. Vegas pergunta por que Pete ainda está lá, e que se ele fugir agora, ele ficará bem com isso, pois não tem mais nada, e não quer ser um fardo. Pete informa que só está seguindo seu coração. Então Vegas fala que a partir de hoje, ele não é mais seu animal de estimação, é a pessoa mais importante da sua vida. E se beijam carinhosamente. Enquanto isso Macau fica espiando, depois vai até ele e dar os parabéns para o cunhadinho. Vegas fica muito contente com seu irmão e seu namorado lá.